Olá, queridos amigos da Novo Tempo. Seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Todas as semanas a gente para um pouquinho para dar uma olhada para os evangelhos em busca de um milagre realizado por Jesus e com uma pergunta: o que podemos aprender com esse milagre? Semana passada, estudamos a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Terminado esse milagre, já na sequência, Jesus vai operar um outro milagre. Que milagre ele opera? O milagre de andar sobre as águas. E é esse o tema que vamos estudar hoje. Jesus andando por sobre as águas. Que milagre extraordinário! E o que nós podemos aprender com aquele que tem o poder de andar sobre as águas? Você vai ver também como foi o envolvimento de Pedro nesse milagre, a atitude que ele teve. E então vamos extrair lições espirituais para a nossa vida. Você é muito bem-vindo a este programa. Pegue sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 14 e vamos aprender mais a respeito dessa história. Agora, eu tenho para você também presentes especiais. Nós aqui na Novo Tempo, aqui na Escola Bíblica, temos DVDs para oferecer para você de estudo da Bíblia. Eu queria oferecer para você hoje 2 DVDs. O primeiro deles é esse aqui, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse DVD, gravado pelo pastor Gilson Brito, traz 15 temas a respeito dos ensinos de Paulo. E um outro presente para você, está aqui em minhas mãos, é o DVD A Verdade. Este gravado pelo pastor Luiz Gonçalves, com 20 temas da Palavra de Deus. Esses 2 DVDs é um presente da Escola Bíblica para você. Você pode ligar para o nosso telefone, que vai ficar aparecendo aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 3121, ou então você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12981001615, tá bem? Você pode mandar a sua mensagem que nós vamos enviar para a sua casa sem nenhum custo. Agora, ligue em horário comercial, está bem? O WhatsApp você pode mandar a qualquer momento e nós vamos atender o seu pedido e enviar para a sua casa. A Novo Tempo tem a alegria de partilhar esses materiais com todos os nossos telespectadores, porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. E muito obrigado você, que é um anjo da esperança, que acredita no ministério da Novo Tempo e tem participado com todos nós. Pegue sua Bíblia e vamos aprender mais a respeito do milagre de Jesus andar por sobre as águas. Mateus capítulo 14, versos 22 em diante. Antes, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra. Bondoso Deus e Pai, queremos estudar a Tua palavra mais uma vez, queremos compreender a Tua voz, por isso suplicamos que nos abençoe, que o Senhor nos dirija nesse momento e que nós possamos extrair desse texto as lições que tanto precisamos para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Leia comigo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Que texto extraordinário! Jesus andando por sobre as águas. Interessante que Jesus havia alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando todos já estavam saciados e sobraram ali 12 cestos ainda com pães e peixes, Jesus então despediu a multidão. E enquanto ele estava se despedindo da multidão, os discípulos foram orientados a entrarem no barco e a começarem a travessia do que nós chamamos Mar da Galileia, que na realidade é um grande lago. E enquanto eles estavam aí atravessando o Mar da Galileia, o vento era contrário. O vento estava forte e o barquinho ficava de um lado para o outro à mercê das ondas. Na 4ª vigília da noite, Jesus começou a se aproximar do barquinho. 4ª vigília significa a partir das 3 da manhã, porque os judeus dividem a noite em 4 vigílias. De 6 da tarde até as 9 é a primeira, de 9 da noite até meia-noite é a segunda, de meia-noite até as 3 da manhã é a terceira e de 3 da manhã até as 6 da manhã é a 4ª vigília. Então, depois das 3 da manhã, quem sabe o lago estivesse muito escuro, Jesus começou a se aproximar do barco, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram a cena, interessante, eles estavam já há algum tempo com Cristo, mas eles ainda acreditavam em fantasmas. E olha que eles começaram a gritar desesperadamente: é um fantasma, é um fantasma. Até que o próprio Cristo vai dizer para eles não se tratar de um fantasma, mas ser Ele, o Salvador, o Mestre querido. Por que Jesus escolheu andar por sobre as águas naquela madrugada no Mar da Galileia? Certamente Jesus queria motivar-lhes a fé. Jesus tinha a intenção de estar presente com os discípulos, mas também não queria deixar a multidão sem ser despedida. E depois de atender a multidão, ele caminha em direção aos discípulos para atender os seus queridos. Esta parábola, ou esse milagre melhor, tem muitas lições das quais podemos aprender. Mas o que chama a atenção é que quando Jesus anunciou ser Ele, o mais afoito dos discípulos, Pedro, logo disse: se és tu, manda-me ter contigo caminhando sobre as águas. E Jesus chamou e disse: então vem, Pedro. E eu fico imaginando Pedro tirando o pé do dentro do barco e colocando sobre a água. E pisando na água, até perceber que ele não afundava, mas que havia segurança, solidez. E quem sabe ele colocou primeiro um pé, depois o outro, e quando ele percebeu que ele podia caminhar, ele começou a caminhar em direção a Jesus. Esse Pedro era uma pessoa muito especial. Ousado, né? Ousado. Se você é o Cristo, manda-me que eu ande sobre as águas. E ele começou a andar. Bom, eu não sei, mas talvez em algum momento dessa caminhada, Pedro tenha olhado para o barco, visto os outros discípulos e tenha pensado: eu acho que eu sou melhor do que eles. Qual é o único ser humano que andou sobre as águas? Eu nunca ouvi falar de um homem andando sobre as águas, a não ser o Cristo, mas agora eu também. Eu acho que, de alguma forma, eu sou melhor, mais importante do que eles. E por algum momento, Pedro desviou os olhos de Jesus. E quando
Pedro perde o olhar de Jesus, ele volta-se para o vento, para a tempestade que o envolvia, e ele percebeu que a sua vida iria sucumbir. E ele então clama a Jesus, e Jesus estende a mão, ergue a Pedro, ambos sobem no barco e o vento se aquieta. Quando Jesus sobe no barco e o vento para, eles dizem verdadeiramente, o nosso Mestre é o Filho de Deus. Ele tem poder sobre a natureza, ele anda sobre as águas, ele acalma o vento, acalma a tempestade. Primeira lição que eu queria extrair com vocês hoje a respeito desse milagre é que Jesus é aquele que sempre vem. Ele atendeu a multidão, ficou sozinho atendendo, dando atenção para a multidão, enquanto os discípulos começaram a viagem, ou seja, ele estava ali para atender às necessidades da multidão. Mas ele também foi em busca dos seus amados discípulos. Esse é o Cristo pregado nos evangelhos. É o Cristo que sempre vem. É o Cristo que aparece nos momentos mais complicados da vida. É o Cristo que, quando caminha, olha aquele que está à beira da estrada. É o Cristo que não corre se você é um leproso, que grita ser imundo. É o Cristo que não passa despercebido o toque de uma mulher em busca de cura. É o Cristo que não passa despercebido o pedido de um centurião para curar o seu servo. É o Cristo que não deixa de ouvir o clamor de um cego à beira da estrada em Jericó. É um Cristo que não deixa de ver as lágrimas de Marta e Maria e vai até Betânia para ressuscitar o irmão delas. Esse é o Cristo que sempre vem. Pode ser que você esteja passando por uma tormenta na sua vida. Pode ser que o seu barco, a exemplo dos discípulos, esteja sendo levado pelas ondas de um lado para o outro. Mas o Cristo sempre vem. Ele vai vir também para você. Ele vai te ajudar. Ele vai estar aí do seu lado. E ele, quando parar na sua frente, ele vai perguntar o que já perguntou na Bíblia há 2000 anos atrás. O que queres que eu te faça? De que você precisa? Cristo tem resposta para todas as nossas necessidades. Ele é o Deus que sempre vem. Ele nunca vai deixar um filho à mercê do sofrimento sem uma resposta. Ele sempre vai ouvir você. Por isso entendamos que Ele é o Deus que sempre vem. Mas há uma segunda lição preciosa no texto. Nós precisamos ter coragem também de ir até Jesus. Se Ele é o Deus que sempre vem, Ele espera de nós uma resposta na direção de nós irmos até Ele. É o que fez Pedro. Pedro se lançou ao mar. Pedro teve coragem de andar sobre as águas. É verdade que ele não manteve sempre o seu olhar fixo em Jesus, mas ele teve a oportunidade de caminhar sobre as águas, coisa que nenhum outro ser humano fez, porque ele foi ousado. Ele teve coragem de ir até Jesus. E sabe o que eu tenho encontrado por aí ao longo do meu ministério? Muitas pessoas que ficam ensaiando ir até Jesus. Muitas pessoas que apresentam aí o desejo de um dia ser cristão, um dia servir a Jesus, um dia praticar aquilo que a palavra ensina, mas fica apenas na vontade, no desejo. Você precisa tomar uma atitude, você tem que ir até Jesus, você tem que se comprometer com Ele. Outro dia eu conversava com uma jovem e ela me contava da forma maravilhosa como Deus havia salvo sua vida. E quando eu perguntei se ela já havia tomado sua decisão ao lado de Cristo, se já havia selado a fé dela com Jesus através do batismo, ela disse que ainda não, porque tinha algumas coisas ainda a serem resolvidas. E quando ela me contou o que faltava, eu pensei, eram coisas muito superficiais, coisas simples de serem abandonadas e deixadas. Alguém que teve a sua vida salva por um milagre, deixa que coisas superficiais impeçam sua decisão?
Ah, meu querido, você precisa tomar uma atitude de ir até Jesus. É bem verdade que ninguém vai até Cristo, ninguém o encontra porque ele não está perdido, é Ele quem nos encontra. Mas quando Ele vem, para diante de você, quando Ele bate a porta e oferece-se para entrar, você tem que tomar a iniciativa, você tem que abrir a porta, você tem que tomar uma decisão ao lado de Cristo, você tem que se firmar na verdade. Você não pode ficar em cima do muro, porque quem está em cima do muro, em termos religiosos, já escolheu o lado de Satanás. É isso que Jesus ensinou. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Você não pode se dar ao luxo de ficar em cima do muro, porque você não sabe quanto tempo você tem. Você precisa escolher Jesus. Você precisa declarar sua fé nele. Você precisa abraçá-lo como teu Salvador. Você sabia que a palavra postergar, ela significa também desconsiderar, não dar importância. E muitos estão postergando sua decisão por Cristo. Muitas vezes por coisas superficiais, banais que esse mundo oferece. Não deixe que nada nesse mundo impeça você de ir até Jesus. Não deixe. Mas eu queria extrair com vocês ainda nesse texto uma terceira e última lição. Não tire os olhos de Jesus. Não tire. Cristo é o Deus que sempre vem. E quando Ele vem, Ele bate a porta. Ele te pede para entrar. Você tem que permitir, você tem que ir até Jesus, você tem que tomar a iniciativa de abrir essa porta, porque Ele não vai arrombar. Ele respeita a sua decisão, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas você tem que escolher abrir a porta para que Ele entre. E quando essa decisão for tomada, Ele vai entrar em sua vida. Agora você que é um declarado cristão, você que frequenta uma igreja, você que já tem uma experiência, uma caminhada com Jesus, aprendamos com esse milagre uma terceira lição. Você não pode tirar os olhos de Jesus. E por que não podemos tirar os olhos de Jesus? Porque Ele é o nosso modelo. Cristo é o nosso exemplo. Nenhum pastor é exemplo para você. Nenhum ancião, presbítero, diácono, missionário, padre, sacerdote, nenhum homem é exemplo para você. Se você se moldar, se você se fixar em exemplos humanos, você pode se decepcionar, porque o ser humano é falho, nós somos falhos, mesmo sendo cristãos, somos falhos. Então, não mire nos homens, fita os teus olhos no Mestre, como diz esse lindo hino que nós cantamos. Fixa teus olhos no Mestre, Ele é o modelo para você, Ele é o exemplo que você deve seguir. Agora, Jesus é um exemplo tão extraordinário que toda vez que você dele se aproxima, ele se projeta para mais longe, porque ele sempre será o nosso exemplo. Nós temos que mirar em Cristo, na sua vida de santidade e perfeição, no seu amor às pessoas, nos seus atos, mas todas as vezes que você se aproxima desse modelo, ele se projeta para mais longe, porque sempre será um alvo a ser buscado. E um dia, quando ele voltar e arrancar de dentro de nós a tendência para o pecado, que nós chamamos de natureza pecaminosa, essa natureza carnal que nos afasta dele, quando ele arrancar essa natureza de nós, então nós seremos como ele é. Então seremos como era Adão quando saiu das mãos do seu Criador. Imagem e semelhança divina, sem qualquer ruptura do pecado. Por isso, não tire os seus olhos do Mestre. Mas sabe qual é a boa notícia nisso tudo? É que o Mestre não tira os olhos de você. É justamente isso que a palavra de Deus nos ensina. O olhar de Jesus
pousou sobre você e jamais Ele vai deixar de olhar para você. É por isso que lá no capítulo 59 do profeta Isaías, no versículo 1, Deus diz claramente que as minhas mãos não estão encurtadas ou atadas para que não possam ser estendidas, nem os meus ouvidos estão surdos para que não possam ouvir o nosso clamor. Os olhos de Jesus estão sobre você. O salmista diz que os olhos do Senhor vigiam por toda a terra. E Ele está buscando os seus adoradores. Os olhos de Cristo. Eu fui pastor durante 5 anos numa cidade lá do Espírito Santo chamada São Gabriel da Palha. E aí no centro dessa cidade existe um hospital. E todas as vezes que eu ia visitar alguém naquele hospital, a recepção do hospital tinha ali uma figura, uma imagem de um Cristo. Mas esse quadro de Jesus na recepção desse hospital, no centro de São Gabriel da Palha, tinha algo interessante. Era um quadro tridimensional. E quando você chegava na recepção, você percebia que o Cristo do quadro estava olhando para você. Mas se você se colocasse de frente do quadro, o Cristo continuava olhando para você. E se você passava pelo quadro, o Cristo continuava olhando para você. Esse quadro pintado dessa forma, tridimensional, dava a impressão daquele que o olhava, de que Cristo acompanhava você em todos os momentos. Esse quadro é uma grande realidade. Em todos os momentos, os olhos de Jesus vão estar sobre você. Você nunca vai ficar desamparado. E sabe de uma notícia muito boa que o Evangelho traz para mim e para você? Esse Cristo nos ama. Por isso, seu interesse em todos nós. Ele ama você com amor eterno. Sabe o que é amor eterno? Um amor que não pode ter fim. E Ele ama a despeito das nossas falhas, a despeito das nossas dificuldades. Não foi assim que Ele agiu com Pedro? Olhe para essa história. Olhe para esse milagre. Pedro deixou de olhar para Jesus, diz o Evangelho. E porque ele tirou os olhos do Mestre, ele começou a afundar. Então Jesus se aproxima e disse: Pedro, por que você parou de olhar para mim? Como é que você não tem fé, Pedro? Segura a minha mão aqui. Eu vou te levar para o mar. É isso que esse Cristo faz. Ele olha por nós. E quando nós deixamos de olhar para Ele e caímos, os seus braços sempre se erguem. Ergue para nos levantar, porque Ele nos ama. Pode ser que eu esteja falando para alguém que caiu, que em algum momento deixou de olhar para Jesus. Seus olhos foram tirados de Cristo e postos em alguém, em alguma coisa, eu não sei. Isso, quem sabe, provocou sua queda. Pedro também estava afundando. Talvez ele morreria afogado, mas Cristo não deixou. Ele estendeu os braços e salvou a vida de Pedro. Ele vai fazer o mesmo com você hoje. Ele vai estender as mãos e Ele vai salvar você. Sabe por quê? Porque Ele te ama e os olhos dEle repousam sobre você. E isso não começou agora. Isso começou desde o dia que você foi concebido, desde o dia que você nasceu. Sabe que muito cedo em minha infância, influenciado por outros colegas, eu comecei a experimentar coisas que não fazem bem para ninguém, tais como fumo, álcool. E certamente eu ingressaria pelo caminho das drogas, o que aconteceu com vários amigos da minha infância. Mas quando eu tinha 13 anos de idade, os olhos de Cristo, que sempre estiveram sobre mim, de alguma forma,
ainda juvenil, meu coração se abriu a esse olhar e eu entreguei minha vida para Ele. Eu fui resgatado, porque o meu destino poderia ter sido o mesmo dos meus amigos de infância, o envolvimento com as drogas e a morte. Mas Deus permitiu, através da sua graça, que eu pudesse estar aqui para falar para você de um Cristo vivo, que tem o poder de salvar. Esse Cristo ama você. Não importa quão fundo você foi no pecado, não importa quão graves ou difíceis tenham sido as ondas ou estejam sendo as ondas da sua vida. Ele tem o poder de tirar você da tempestade, de colocar em segurança no barco e de ordenar que o vento pare. Porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Eu queria orar por você agora. Orar para que você abrisse o seu coração. Orar para que você tomasse hoje a decisão de ir a Cristo e de entregar sua vida a Ele. E se você quiser fazer, acesse um site, decidimudar.com.br. Decidimudar.com.br. Acesse esse site, tome a sua decisão por Cristo e pelo batismo e nós vamos ajudar você. Vamos orar? Pai, obrigado porque os teus olhos nunca se afastaram de nós. A despeito dos nossos pecados, das nossas quedas, o Senhor nos ama. O Senhor sempre esteve ao nosso lado. E hoje nós queremos segurar firmes na Tua mão, como um dia fez Pedro, sabendo de que se não fizermos isso, morreremos eternamente. Por isso nos salve, nos coloque em segurança. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.